Olá, tudo bom? Estamos aqui novamente para dar continuidade à nossa página. Sim. Estou me sentindo no Titanic. Nossa, gente, Tá uma aqui ventania, tá um tá caindo vento, folha aqui aqui tá uma dentro do buraco do brisa. óculos, ó. Ai, que Nossa, mas delícia. tá muito bom. Você tá curtindo, André? Só espero que, se for o Titanic, que ele siga a viagem dele até o fim. É verdade. É mesmo, porque É verdade. naufragar mais ainda não pode. É. Então vamos. E por falar Falando em em naufragar, o Brasil, o mundo está passando por essa turbulência colorida, né, gente? Porque uma hora é laranja, outra hora é vermelha, outra hora... Agora, a roxa. O nosso tema hoje, vamos dizer que seja Fica em casa? pandemia. Fica em casa ou não fica? Fica em casa ou não fica? Sim. Bom, eu tenho uma opinião assim divergente de muitas pessoas, na verdade. Eu até sou a favor do fica em casa, para quem pode, porque tem muita gente nesse país que pode ficar, tem muita gente aí Que não pode ficar. que não pode ficar também. Que depende do trabalho para Exatamente. sobreviver. Então existe essa discussão que ela gera muita polêmica, mas a nossa intenção aqui não é gerar polêmica, é simplesmente dar a nossa opinião como a gente está vendo isso. Eu acho que o importante sim ficar em casa. Ficar em casa para aqueles que podem ficar, e aqueles que precisam trabalhar tem que sair, mas sair com todos os cuidados devidos. Eu vejo aí muitas pessoas falando, olha, você é doido, você quer matar mais pessoas, você isso, você aquilo. Não, não é que a gente quer matar mais pessoas, a gente tem que pensar no lado de todo mundo. Eu acredito que quando a gente passar a viver a situação do outro, vai ficar mais fácil entender o fique em casa, enquanto muitos podem e outros estão passando por dificuldades maiores, né, Marisa? Com certeza. Essa situação é uma situação que é tudo muito novo. A própria pandemia é toda nova, né, André? Porque a gente não sabe. A gente está aqui num parque, tudo aberto, tudo arejado, muita árvore, muito ar livre, muito ar gostoso. A gente não sabe, né? Aí a gente entra num local, é contaminado, a gente nem sabe se já teve a doença, se não teve. pois é. Tem muitos que estão morrendo com essa doença e a gente fica numa situação assim muito... tudo é muito uma incógnita muito grande. A situação precisa ser resolvida da seguinte forma: as pessoas se conscientizar da parte que ele tem que fazer, né? E muitas pessoas, por exemplo, fecham o comércio, mas as pessoas não deixam de andar na rua. Ontem um senhor falou comigo assim: quem que aguenta ficar dentro de casa? Tudo bem, não aguenta ficar dentro de casa, dá uma voltinha na pracinha, no parquinho e volta para dentro de casa. Não tem muito contato com as outras pessoas, porque no meio daquele ali tem alguém que está contaminado. Então é uma loucura que a gente está vivendo, sabe? Mas eu acho que se cada um fizer a sua parte, vai melhorar, isso vai passar. Isso é uma como teve a febre amarela, né? Teve outras doenças aí que dizimou tanta gente. Essa também é uma fase que vai passar, mas eu acho que cada um tem que tomar os devidos cuidados. Essa questão, né, do fechar o comércio, lockdown, isso ou aquilo, a princípio, embora eu seja de uma linha que até defenda, mas eu defendo com o coração partido, porque na verdade, no ideal, o que é que a gente gostaria? Que não tivesse isso, que não precisasse ter isso. Talvez um ou outro acabe exagerando, acabe tomando medidas erradas, poderia ser decidido de uma forma um pouco mais elaborada, mais democrática, mas de qualquer forma, né, gente, o grande problema é que um acaba pagando o pato do outro. Eu posso falar por comerciantes, por donos de restaurante, amigos inclusive, que eu sei que estão fazendo direitinho, sou testemunha que estão fazendo direitinho, mas aí às vezes o estabelecimento do lado ou do outro canto da cidade não faz direito. A lei, né, quem decide na hora de fechar ou não, tem que fechar para todo mundo, né? Eles acabam não tendo como pegar e falar, olha, o correto abre e o errado fecha, né? Ou é todo mundo ou não é. Infelizmente acaba sendo
uma, digamos, desigualdade necessária, né? É verdade. É um tema que nós sentimos assim, solidário àquelas pessoas que precisam, infelizmente, de estar na frente, como os médicos, né? Os médicos, os enfermeiros, as pessoas que trabalham na saúde, as pessoas que precisam pegar o ônibus lotado para poder chegar até o local de trabalho. Isso também é um ponto que mesmo a cidade toda fechada, você ainda observa que tem alguns trabalhadores que têm um trabalho necessário que não podem parar. Sim. E eles enfrentam ônibus lotado para poder chegar no local de trabalho. E a gente tem que pensar em tudo isso. E isso a gente fica nessa sinuca de bico, porque... Há uma discrepância muito grande, né, na verdade. E uma coisa há assim... umas medidas... desculpa cortar você. Existem umas medidas que estão sendo tomadas que, na verdade, não fazem sentido. Se fecha tudo, mas aquelas pessoas que precisam trabalhar nos serviços essenciais, por exemplo, farmácias e supermercados, às vezes, não sei, às vezes não pode ir num aplicativo ou de táxi, precisa do transporte coletivo. E o que a gente vê muitas decisões sendo tomadas é que diminui aquele transporte coletivo. Então, aí aumenta... Como que você faz, então? Opa, vamos fechar para diminuir e aglomera todo mundo dentro de um ônibus. De uma lata de sardinha, né? O famoso então, assim, apelido dos ônibus. Eu sei que é um momento difícil, eu sei que as autoridades estão meio amarradas. Às vezes eu acho que nem eles sabem o que fazer ou o que estão fazendo em muito caso. Eu sei que é para preservar vidas, mas infelizmente a situação do país não é assim, vamos ficar todo mundo trancado por 2 meses. E aí? E aquele que precisa comer, aquele que precisa sair para trabalhar realmente, mas tem que deixar a sua família. Então, eu acredito assim, para a gente conseguir vencer não é trancando tudo. Eu não vejo por esse lado. Para a gente conseguir vencer tudo isso, a gente primeiro tem que ter consciência. Nada de festas, nada de, vou se reunir, vou receber 2 amigos aqui. Ok, vamos receber 2 amigos, vamos ali sentar afastado um do outro, vamos ficar de máscara até a hora da refeição, entendeu? Mas aí, gente, a gente está vendo casos de festas com 50 pessoas, 600 pessoas. Teve um caso de 190 idosos num baile, né? Calma aí, gente, vamos dançar em casa. Vamos esperar um pouquinho. Liga aí a radiola, liga aí a radiola em casa e dança, tira o tapete da sala e dança. Radiola? André, esse homem é chique, muito... Né? Ele é chique, muito antigo. Eu sou chique. Ele é demodê. Demodê, é chique. Põe aí. Viola. Eu também sou clássico. Põe aí o Nelson Gonçalves. Já pensou? A gente tem que levar isso de uma forma que a gente não afete o nosso emocional, entendeu? Você já parou aí quietinho na sua casa e pensou comigo, nossa, eu vou morrer com isso? Não, a gente não pode ver isso dessa forma. É um problema mundial e a gente tem que enfrentar ele. Opa, preciso ir no supermercado? Então eu vou de máscara, com álcool, eu vou, faço minhas compras, chego, lavo, vou tomar meu banho e a gente precisa continuar a vida. E você, cidadão ou cidadã, até pegando o gancho aí do que o Sr. Wildeglan falou, eu sei que você não me engana. Infelizmente, a gente estava até comentando isso no particular esses dias. Infelizmente, a gente sabe como é mais ou menos a pessoa, famoso jeitinho brasileiro, não leva a higiene tão assim a sério. Agora que é o momento que a higiene deveria estar sendo mais levada a sério, a gente sabe que a pessoa acaba não querendo, entre aspas, perder tempo lavando a mão, tomando seus devidos cuidados. O que acontece? O vírus fica lá. A pessoa não passa o álcool, ou então ela coloca uma gota de álcool na mão, faz assim e acha que resolveu. Já resolveu. Não segue as devidas instruções. Gente, por favor, lavem Tudo isso as é mãos. muito perigoso, gente. Porque a gente não sabe com que a gente banho. está lidando. Toma banho. Então faça a tua parte. Porque você fazendo a sua parte, você já ajuda o outro a não se contaminar e nem você se contaminar. Eu não tenho dúvida que a maioria das contaminações estão sendo por causa disso. Sim. Com certeza. É um vacilo certeza. ali, um vacilo aqui. Não, O comércio é o mais penalizado. o vizinho lá, eu tive uma gripe muito forte esses dias. Tive falta de ar, tive febre, mas não era Covid.
Graças a Deus. Graças a Deus, gente. Agora, e se fosse? E se foi, ele nem sabe, porque eu não sei diagnosticar, né? Ele também não soube, mas ele, graças a Deus, já está melhor. Mas a gente tem que tomar os devidos cuidados, Exatamente. não tem jeito, cada um fazendo a sua parte. E a gente ficou nessa vontade de gravar esse vídeo só para dar mais conscientização para você. Então tome os seus cuidados. Não é que a gente precisa ficar trancafiado em casa o resto da vida, não. Pode dar uma volta, pode fazer uma caminhada. Respirar um ar puro. Sim, pode. Se você necessita de sair para trabalhar, vá, mas vai com todos os cuidados. É isso que a gente quer passar. A gente não está aqui para fazer crítica a político, a governador, a presidente. Por mais que às vezes a gente discorde de algumas coisas, o mais importante é que a gente se cuide. Se a gente precisa sair, a gente precisa se cuidar. Porque senão aí a gente está colocando a própria saúde em risco e das outras pessoas. Então, minha gente, maneira. Obrigado. Até a Álcool próxima. gel, mãos lavadas, evite contato, evite aglomeração.